Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma palestra de quinta-feira pela nossa Casa Espírita Irmãos de Luz, aqui do município de Abelardo Luz, estado de Santa Catarina. E hoje, a palestra sobre minha responsabilidade tem como tema a reencarnação, né? Falaremos sobre esse tema, a qual acho e tenho uma compreensão assim que é um tema importante, né? E que nos traz a compreensão, o entendimento sobre determinadas situações da vida, né? Então, a, para darmos início ao tema da noite, como de nosso costume na Casa Espírita, peço que fechemos nossos olhos, elevemos nossos pensamentos a Deus, pedindo a Ele o amparo, pedindo que não nos falte a palavra, que possamos adentrar nesse momento aqui e conquistar instrução, consolo, entendimento, que isso venha somar em nossa vida. Então, assim, rogando a Deus, pedindo sua proteção e amparo, damos início ao tema da noite. Que assim seja. Que assim seja. Então, pessoal, uma vez mais, sejam bem-vindos para o tema da noite, né? A reencarnação. Teremos como base para o transcorrer do tema o Livro dos Espíritos, né? Também uma mensagem do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E falaremos também, embasado em algumas palestras, em algumas literaturas, a qual já efetuei a leitura, né? Que eu posso trazer, de repente, algum comentário, tá bem? Então, para iniciarmos esse tema da reencarnação, inicio com a questão 132 do Livro dos Espíritos, que diz lá: qual o objetivo da encarnação de um espírito? Né? Kardec questionou, indagou os espíritos pedindo qual é o motivo de virmos à Terra, ou enfim, né, em outros planos, né, onde há ainda o processo encarnatório. Mas qual é o objetivo da encarnação? Vamos falar na nossa situação aqui, enquanto seres humanos terrenos, né, do planeta Terra. Então, qual é o objetivo da encarnação? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então vejam só, né? Nessa resposta que os espíritos nos trazem, eu acho interessante comentar aqui. Qual o objetivo da encarnação? Expiação ou missão, né? Em alguns pode estar de forma enfática, né, demonstrando se é expiação ou se é missão, mas eu digo que numa análise geral, todos nós passamos pelas duas tarefas, né, na mesma encarnação. Nós com certeza espiamos nossas vicissitudes, a qual devemos trabalhá-las, né? Espiamos porventura algo que estamos convivendo com isso, né? Que nos faz de alguma maneira sofrer, enfim, sentir algo desagradável, mas que se pararmos e analisarmos pode ser algo que trará um bem futuro, né? E para outros missão, né, como aqueles espíritos missionários que vêm principalmente para trazer grandes avanços à humanidade, seja em qualquer ramo, né, seja no intelecto, no moral, no tecnológico e por aí em diante. Mas nós todos temos a nossa missão, por exemplo, a missão daqueles que são pais, de tentar instruir da melhor maneira os filhos, né? Por vezes alguns têm a expiação de que estão com uma doença até o momento pouco tratável, não tratável,
enfim, apenas exemplos, certo? Então todos nós passamos pelos dois. Alguns se questionam, será que eu estou aqui por isso ou por aquilo? Você está aqui para ser bom, para se instruir e se aperfeiçoar. Se é missão, expiação, não importa. O que importa é a sua tarefa de se autoconhecer, se auto-melhorar e aproveitar da melhor maneira essa encarnação que Deus te proporciona. Aqui os Espíritos também nos chamam a atenção. Para executá-la é que em cada mundo toma o Espírito um instrumento. Ou seja, né, reforçando a tese que não há encarnação apenas na Terra. Né? Se todos os planetas que estão aí, Deus os criou com um fim útil, com um objetivo. Né? Não estão aí apenas para agradar nossos olhos, para que os estudiosos dos astros achem a beleza disso. Não. Né? Tudo há um porquê. Né? Tudo tem a sua finalidade dentro de todo o processo da criação de Deus. Então, né, aqui temos essa observação de que não é apenas aqui, né, que encarnamos. Né? Há sim outros mundos. Né? Se estamos aqui é para desenvolvermos os nossos sentidos perante esse mundo, né, ao que podemos aprender aqui. E com certeza em outros, né, haverá outros sentidos, com certeza, que estarão em desenvolvimento para o aprimoramento de nosso espírito. Kardec faz um comentário nessa questão 132, né? Que a questão é qual o objetivo, eu li a resposta dos espíritos, e Kardec faz um comentário que eu acho relevante à leitura. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de aproximar-se dele, de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então você veja, né? É necessário passarmos por essa fase material. Porque, né, se a gente pode ser espírito, pode, né, a gente é espírito, mas poderia não estar aqui na Terra. Por que estamos aqui então? Porque se estivéssemos lá, né, ali, enfim, no plano espiritual, não estaríamos nos desenvolvendo, nos aprimorando da maneira mais adequada possível. Se estamos aqui perante a sabedoria infinita do Criador, é porque aqui é o melhor lugar que poderíamos estar no universo para o nosso aprimoramento, nosso melhoramento, né? E é parte de toda a natureza, né? Os seres corpóreos, a parte material. Isso dá, né, perante, como ele diz aqui, né, a ação dos seres corpóreos é necessário à marcha do universo, certo? A próxima questão que veremos, então, é a número 166, que ela é intitulada, só vou pegar ela aqui, questão 166 do Livro dos Espíritos. Como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se? Vejam só essa questão que interessante. É uma coisa que nós podemos nos auto-questionar, né? Porque se pensarmos em uma encarnação única, quão penoso, quão triste, né? Perante aqueles que tropeçam aqui, deixam a Terra com uma trajetória que talvez venha a conhecimento do público, né? Uma trajetória ruim, né? De um ser mau, por exemplo. E daí fica nisso, né? Uma existência única, enfim, e simplesmente é mal, ou naquela crença ainda de que é uma existência única que vai ou para um céu, que imagina-se aquele céu ocioso, ou para um inferno em chamas e fogo e ardência, e fica nisso, né? Que nós sabemos que isso não existe. Então, como pode, né, a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Né? Se todos nós estamos destinados à plenitude, à vida plena, a nos aprimorarmos. E os Espíritos respondem, sofrendo a prova de uma nova existência. Né? Então, sofrendo a prova, vindo para uma nova existência, continuaremos, né, de onde paramos, de onde se findou
o nosso processo evolutivo dessa jornada, mas que ainda necessitava de determinados aprimoramentos, de determinadas situações que deveriam ser resolvidas, como as próprias mensagens do Cristo, né? Cristo dizia: aquele que não for gerado de novo, não verá o reino dos céus, né? Também dizia: aquele que é muito mais importante, antes de deixar uma oferta no altar, reconciliar-se com o seu irmão, né? Veja esses ensinamentos. Por quê? Porque talvez se eu não reconciliar com meu irmão, pode ser que retornaremos para este fim, né? Porque nem tudo, ao regressarmos ao plano espiritual, poderá ser resolvido como poderia ser resolvido aqui, né? E isso também traz, né, o quão magnífico, belo, bondoso é esse mecanismo da criação, que ainda uma ínfima parte da que temos conhecimento, né, mas de quão bondoso, né, soberanamente justo e bom, como diz os Espíritos sobre o Criador, né, dar-nos a oportunidade de reparar. Quantas vezes aqui, enquanto encarnados, temos uma atitude ou fazemos uma ação errônea e precisamos, preciso de mais uma chance, né? Muitas vezes aqueles que estudam para uma prova, um vestibular, um concurso, não foi dessa vez, mas vou me aprimorar, vou ter uma nova chance, né? Seja numa outra prova, numa outra universidade, num outro município, ou num outro lugar onde se realize, né? Deus nos dá esta oportunidade de nos aprimorarmos. Não é porque falhamos hoje que seremos eternamente condenados. Essas penas eternas não existem, né? Então, a bondade, a benevolência do Criador, né? Toda a providência, que é o cuidado de Deus para conosco, seus filhos, é algo ainda que nos falta palavras, não temos palavras humanas para descrever, né? Mas é algo belo, bondoso, magnífico, enfim, não há palavras numa dimensão para expressar o que Deus sente, né, por nós e do bem que Ele nos fornece. Na mesma questão, letra A, Kardec indagou: como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? E os espíritos respondem: depurando-se. A alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Então vocês vejam, né? Aquele que não alcançou a perfeição durante a existência que se findou, né, receberá então uma nova oportunidade. E ali, então, nessa nova oportunidade estará o quê? Se depurando, né? Experimentará transformações, mas para isso é necessário lhe é a prova da vida corporal, como ele conclui aqui. Por quê? Isso eu também já disse em outros momentos aqui, em algumas palestras. Aproveitemos as nossas oportunidades no dia de hoje, porque muitas vezes, se precisarmos regressar, não será muitas vezes nas mesmas condições sociais, financeiras, com as pessoas que nos rodeiam, né, com o meio de convívio que temos. Pode ser diferente, pode ser mais difícil e, se vencido, haverá mais mérito, né? Pode ser que seja semelhante, mas enfim, aproveitemos o hoje e o agora para nos melhorarmos e para, então, fazermos o máximo para buscar alçar degrau a degrau, né, os reinos celestes, posso dizer assim. Na letra B, da mesma questão, a alma passa então por muitas existências corporais? Kardec indagou. Nós encarnamos muitas vezes, então? E os espíritos respondem: sim. Todos contamos muitas existências. Todos. Todos os seres, o princípio inteligente criado por Deus, desde sempre, né? Criado simples e ignorante até passar por todos os processos de desenvolvimento, chegar na fase humana, né, para começar a trabalhar sua inteligência, seu discernimento, né? Todos passamos pelas existências corporais, a fase material. O que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Então os espíritos foram bem enfáticos aqui, né? Todos contamos com muitas existências.
E aqueles que dizem o contrário estão enganados, né? Seja pela ignorância, pela falta de conhecimento, ou pelo desejo de ter, de certa maneira, um certo controle sobre aqueles que ele ouvem, né? Então, todos passamos por muitas existências corporais. Letra C. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Os espíritos respondem, evidentemente. Né? Então, a partir desse princípio, a alma, depois de haver deixado o corpo, ela irá tomar um novo corpo, né? Se for em outro orbe, ou reencarnar em novo corpo neste orbe, a qual ela deixou por último, né? Os espíritos respondem, evidentemente. É assim que ocorre esse processo. E há muita justiça e muita sabedoria nisso. Como eu disse no princípio, né? Como seria estranho uma existência única, né? Às vezes pensar, não, existência... Mas se você parar e olhar, né? Fazer uma análise e olhar a sociedade de uma maneira geral, há tamanhas diferenças entre as pessoas, né? Já podemos ver que o processo reencarnatório e da forma que viemos traz seres, cada um em diferentes e variados estágios do processo evolutivo, né? Apenas com essa observação. Na questão 167, Kardec indaga os espíritos: qual o fim objetivado com a reencarnação? Qual o objetivo? Os espíritos respondem: a expiação, o melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde há justiça? Ou seja, no final eles ainda indagam, né? É preciso expiar as falhas realizadas e o melhoramento progressivo. Sem isso não há justiça, né? Então todos temos que nos melhorarmos. E é sempre pelo mérito próprio. Eu não vou poder fazer por outra pessoa não poderá fazer por mim. Nós podemos sim nos auxiliarmos de determinadas maneiras, né? Mas quem realiza o seu progresso é sempre a própria pessoa. Questão 168. É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? Vejam que questão interessante. Então, nós temos um número? Não, você vai ter tantas, né, existências para vir, ou isso é perpétuo? Os espíritos respondem: a cada nova existência, o espírito dá um passo para adiante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais a necessidade das provas da vida corporal. Vocês vejam só. Então não é perpétuo e também não há um número limitado. Assim, digamos assim, um número necessário, né, de que cada um é necessário para realizar a sua depuração. Aqueles mais, digamos, preguiçosos, que ficam para trás, digamos assim, né, não aproveitam suas existências, muitas vezes vêm com um processo evolutivo já previamente planejado, com determinadas situações, e chega aqui e realiza tudo de forma diferente, né, porque, enfim, se depara com as vicissitudes do mundo e deixa-se levar por elas, enquanto muitas vezes elas chegariam até a pessoa para que resistisse essas vicissitudes, né? Então pode haver esse atraso, né? Essa perda de tempo dessa encarnação e, consequentemente, necessitará de mais tempo. Assim como aqueles que melhor aproveitam, antes deixam essa necessidade de ter que retornar para passar pelas existências corporais. Né? Então, mas haverá sim momentos em que não será necessário. Porém, vejam o Cristo, né? Nosso irmão Jesus Cristo, que Deus nos envia para orientar a humanidade a como vencer o mundo, né? Porque hoje muito as pessoas pensam em vencer no mundo. Ah, porque eu quero ter uma vida farta financeiramente, quero ter uma vida repleta de gozos, enfim. E é claro que, com todo respeito, buscar a sua melhora financeira, o seu conforto, enfim, não há nada de errado nisso, né? Mas devemos nos cuidar se não é apenas isso, né? Vocês vejam, Cristo venceu o mundo, né? Ele mostrou como vencer a terra,
para poder sair daqui, né, não ter essa necessidade de reencarnar novamente aqui e poder seguir adiante, alçando passos rumo aos reinos celestes, né? Então, quanto antes deixarmos a necessidade de retornar, é melhor, né? Então, aqui nós vemos que, nesse exemplo que eu dei do Cristo, né? Como eu ia falando no início, Cristo não tinha necessidade de reencarnar. Cristo já é um espírito puro, né? Fazendo, acredito eu, parte dos altos conselhos, digamos assim, de espíritos puros, que nós sabemos através da Revista Espírita, né? Que Deus designa, né, a grandes missões, esses grandes espíritos que lá chegaram, já não tinha mais necessidade de vir à Terra, mas como missão, né, veio para nos trazer então essa luz, né, que faz com que possamos pensar diferente, agir diferente, e reconhecendo que em cada atitude dessa nos auto-melhoramos e assim nos depuramos e com certeza sairemos daqui melhores do que quando aqui adentramos pelo berço, né? Então, continuando. Questão número 169. É invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Não. Aquele que caminha depressa, a muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Então, se é invariável o número das encarnações para todos os espíritos, eles dizem que não, né? Quanto mais depressa, geralmente mais provas, né? Porque é preciso fazer grandes feitos, digamos assim, né? Ter uma melhora ou ter algo de grande importância realizado para então poder avançar, né? Mas geralmente as encarnações são necessárias, algumas aqui diz quase sempre muito numerosas, para que possamos progredir. E o progresso em si é praticamente infinito, né? Seja aqui, seja no plano espiritual. Questão 170. O que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Então, olha, Kardec pergunta, o que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Então, a partir do momento que é a última vez que ele encarnou em um corpo material, então deixará esse corpo material para trás, e o seu espírito continuará sem necessidade de encarnar. E eles respondem, será espírito bem-aventurado, um espírito puro, como era o Cristo, né? Ele não tinha necessidade de encarnar, mas por missão veio, né, nos trazer grandes ensinamentos. Agora aqui ele pega um novo tópico sobre a justiça da reencarnação, né? Por que será que, então, essa ideia de justiça referente à encarnação? Por que não é a encarnação única, a vida única, né? Kardec indagou os espíritos da seguinte maneira. Em que se funda o dogma da reencarnação? Né? Aqui ele já colocou o dogma como algo imutável, né? Então, em que se funda esse dogma, essa certeza, essa maneira de que é a reencarnação? No que ela se funda? Os espíritos respondem. Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu e melhoraram-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Ou seja, quão bela e quão inteligente, o quão racional, né? Por isso que Kardec dizia, né? A fé raciocinada, né? O Espiritismo vem trazendo, então, essa fé raciocinada, onde faz o ser pensar e raciocinar as coisas, né? Um pai sempre deixa aberta a seus filhos a porta para o arrependimento. E isso também traz essa parte, aqui nessa questão sobre a reencarnação, né? Se deixamos a desejar nessa encarnação,
Não aproveitamos da melhor maneira a existência terrena. Essa chance, essa oportunidade, né? Veja o quão consolador. Porque, assim, num exemplo, ninguém nasce com a missão, com a finalidade de cometer o suicídio, por exemplo. Ninguém nasce com essa finalidade, né? Todos têm as suas missões, suas expiações, né? A pessoa muitas vezes pode nascer sabendo que poderá passar pela tentação do suicídio, pelo pensamento suicida, mas que deverá vencer. Ninguém nasce para tirar a própria vida, né? A vida do corpo, porque o espírito é imortal. E aqui diz assim: o bom pai deixa sempre aberta a porta para seus filhos ao arrependimento. Então, por mais doloroso que seja, imagine alguém que perde alguém pelo suicídio, nesse exemplo já que eu comentei, né? O quão doloroso? Deve ser inimaginável. Eu agora, eu sou pai, eu sei que não, que o que eu sinto pelo meu filho, por exemplo, não há palavras que descrevam o amor, o afeto, o carinho, aquele sentimento, é algo que emana do peito, é algo... Não há palavras. Da mesma maneira, aqui eu vou imaginar a dor de quem perde. Que no fundo, não perde, porque ninguém perde ninguém, né? Sentiremos saudade da parte material, saudade do abraço, das palavras que eram conversadas, mas aquele ser que deixou este mundo num ato em erro, né, terá sim a oportunidade do reinício, terá sim a oportunidade de reparar aquilo que causou, e nisso está a bondade de Deus. E com certeza, para um pai ou uma mãe, nesse exemplo do filho suicida, né, tenho a certeza de que haverá o dia do reencontro. Isso é certo, né, e que a dor vai passar. Né? E não apenas do suicídio, mas todos aqueles que perdem seus entes queridos de alguma maneira, né? Que perdem, como eu disse, é uma palavra, perdem a parte material de estar junto aqui materialmente, né? Mas o ser continua vivo. Aqui ainda nessa resposta, os espíritos nos fazem pensar da seguinte maneira: não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorares? Então vocês vejam, a razão tem que dizer, né? A razão diz. Como pode, né? Você privar alguém da felicidade? Pensando aqui, ó, agora me veio. E a criança que nasce e vive poucas horas, se fosse uma encarnação única, né? Se Deus é justo e bom, a criança que veio, sobreviveu por algumas horas e desencarnou, ela vai para o céu, aquele céu que se imagina, ocioso, e nem sei como que se imagina esse céu, né? Sendo que ela veio ali, desencarnou, mas ao mesmo tempo que ela não fez nada de mal, mas também o que é que ela fez de bom, né? O que ela conseguiu fazer de auto-melhoramento ali? Kardec indaga os espíritos sobre essa situação. Quero ver se eu encontro aqui, posso até ler a resposta. Mas nós sabemos que uma criança que quando nasce e deixa a Terra pouco tempo depois, ela pode estar completando talvez um período a qual ela deveria ter complementado numa encarnação anterior e não completou, né? Pode ser por prova aos pais, né? Que por algum motivo tiveram aquela experiência, receberam por alguns momentos a criança e perderam, né? Porque nós não sabemos o passado de cada um, mas quem sabe, né, foram pais que talvez, claro, isso é uma situação, nós não sabemos, não podemos afirmar com certeza, né? Porque a justiça divina somente a Deus cabe. Mas, digamos, os pais que numa existência passada não deram valor aos filhos, ou então em conjunto buscaram o aborto, enfim, né? E nesse momento estão sentindo a ausência, né? O sentimento ali desse afastamento da criança. Claro, né? Aqui um exemplo. E não quer dizer que é sempre assim, sempre por esse motivo, né? Que fique bem claro que a justiça divina somente a Deus cabe cada situação.
né? Então, todos os homens, todos nós, seres humanos, todos os seres são filhos de Deus, né? E Deus, sentindo esse amor, esse sentimento que nós não conseguimos nem mensurar, né? Dá a cada um segundo suas obras e sempre a oportunidade de reparar aquilo que cometeu e também dá os bônus das conquistas, das melhoras que temos, né? Kardec comenta essa resposta da seguinte maneira: todos os espíritos tendem para a perfeição, e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Então vejam, todos os espíritos tendem à perfeição e Deus lhes faculta os meios. Então todos nós estamos destinados à perfeição, à vida plena, enfim, aquilo que é completo perante a criação, né? E Deus nos proporciona os meios, porque cada um chegará lá como? Não há privilegiados. A cada um segundo suas obras. E a vida corporal é um estágio de todo esse processo. A sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Então, reencarnamos para que possamos concluir aquilo que não realizamos no primeiro momento, ou então reparar, né, ou aquilo que muitas vezes não fizemos ou que fizemos de maneira equivocada, né? Não obraria Deus com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado, oriundos do próprio meio em que foram colocados, e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Então, vocês vejam, não seria Deus de acordo e de igual para com todos se aqueles que por algum motivo foram já criados, digamos assim, um exemplo, nasce o ser aqui num meio hostil, num meio violento, né, onde há coisas, crimes, determinados crimes que o cercam, né, seja, enfim, e esse ser acaba de alguma maneira se envolvendo por influência do meio e ele não teve essa força então para resistir, né? Essa prova que ele deveria passar. Não seria, né, igual, porque alguns estão sendo criados nesse meio mais hostil e alguns estão em meios onde há uma melhor oportunidade de que haja um aprimoramento intelectual, um bom estudo, um meio seguro, né? Sempre tem acesso a alimento, a condições de higiene, a situação financeira, né, não é das piores, né, não passa as necessidades, né? Então, nesse exemplo, né, no que ele fala aqui, é que não seria igual para com todos, pois cada um muitas vezes está desenvolvendo a sua jornada num determinado meio, seja por prova ou por expiação, e acaba tendo alguns resultados, né? Então nós sabemos que aquele que passa pelo mais difícil, se vencer, com certeza terá muito mais méritos que aquele que vence no mais fácil, né? Então, Deus, em sua infinita sabedoria, com certeza sabe, né, analisar ponto a ponto o melhor para cada um conforme as suas tarefas. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas e não haveria imparcialidade no tratamento que a todas dispensa. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condições moral inferior. A única que pode explicar o futuro e afirmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nolo a indica e os espíritos a ensinam. Então, muito bonito esse comentário de Kardec, né? É a doutrina que sim fala sobre a justiça de Deus.
principalmente para os homens de condição moral inferior, né? Por que há tanta diferença? Porque uns nascem, né, dotados de uma inteligência incrível, outros não. Eu sempre digo, nos momentos oportunos, né, uma das coisas que me levou ao espiritismo, eu me indagava, por que nasce uma criança com o corpo físico aparentemente saudável e nasce uma criança com o corpo físico limitado, deficiente, às vezes sem algum membro, né? Por quê? Se Deus é justo e bom, é simplesmente genético? É simplesmente, foi sorte ou azar? É claro que não. É claro que não. Há um porquê, né? Então, com certeza, essas respostas estão na vida pretérita, né? No passado, naquilo que fizemos e agora o que vamos desenvolver aqui, né? Então, a ideia da reencarnação, a doutrina da reencarnação, ela sim corresponde, né, ao que formamos de justiça de Deus principalmente para os homens, né, se pensarmos assim, em condição moral inferior. É a única que pode explicar o futuro, o progresso. Por que uns estão mais adiantados e outros não? Porque estão mais experimentados, né? Passaram por provas, por expiações, aproveitaram melhor a sua jornada evolutiva e estão mais adiantados, né? Nos oferece também a esperança, o consolo, como no exemplo ali daquele que perde o ente querido muitas vezes por um erro, né? Como eu mencionei anteriormente. Pelos nossos erros, né, desta vida, quantos carregam determinados sentimentos amargos e acabam criando em si, né, um ambiente enfermo, né? Nós sabemos que o sentimento, isso a medicina sabe, né, o sentimento, a parte emocional, está intimamente ligada com as doenças do corpo orgânico, né, do corpo material. Então, muitas vezes nos ocasionamos isso. E a razão, então, desta maneira, nos indica, né, a reencarnação e os espíritos nos ensinam, né? E a reencarnação não é algo que veio pelo espiritismo nem nada, ela apenas reafirma, né? As teses reencarnacionistas são de muitos tempos, dos primórdios da humanidade, né? Então, a doutrina espírita vem reafirmar. O homem que tem consciência da sua inferioridade aure consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Você veja, ó, quem tem consciência, da sua inferioridade se consola com a esperança da reencarnação, porque sabe que hoje se está engatinhando, mas buscando sua melhora, amanhã terá uma nova oportunidade e posterior também. E chegará um momento que quando olhar para trás vai ver o tanto que se elevou, né? Se melhorou. Se crê na justiça de Deus, não pode contar que vem achar-se para sempre em pé de igualdade com os que mais fizerem do que ele. Então, vocês vejam, aquele que crê na justiça de Deus não pode achar, né, que ele está de igual para igual com seu irmão, sendo que o seu irmão faz mais, né, se doa mais, muitas vezes é muito mais resignado para determinadas coisas, trabalha suas imperfeições, usa mais a consciência, a razão, contém seus instintos, né? E achar que não, porque nós dois somos filhos de Deus, você está assim porque você quer, eu vou viver assim e nós vamos para o mesmo lugar, né? É completamente fora de coerência. Sustenno, desculpem. Sustenno, porém, é que lhe reanima a coragem, a ideia no que aquela inferioridade não o deserda eternamente do supremo bem, e que mediante novos esforços, dado lhe será conquistá-lo. Todos teremos as oportunidades de nos elevarmos. Quem é que, ao cabo da sua carreira, não deplora haver tão tarde ganho uma experiência de que já não mais pode tirar proveito? Aqui ele dá um exemplo mais para o nosso meio, né? Aqueles que estão seguindo carreira, né, ganham uma experiência, né, teoricamente sobem um degrau, mas já não podem mais tirar proveito disso, né?
Entretanto, essa experiência tardia não fica perdida. O espírito a utilizará em nova existência. Por isso, jamais, né, comumente entre nós falamos, ninguém está velho demais para nada, né? Eu comecei a fazer aula de violino, por exemplo, vão fazer 2 anos, né? Faço um pouco no meu tempo ali, que eu consigo, né? Uns acham que devia aprender enquanto era só criança, outros dizem que não, né? Mas eu vou aprender o que eu puder agora e com certeza esse conhecimento vai comigo, né? Esse é um exemplo, né, meu próprio. Mas assim, ninguém está velho para nada. A pessoa analfabeta, quantos? Hoje tem vários projetos, né, da sociedade, estão lá, mesmo com a idade física avançada, mas estão lá aprendendo a ler, aprendendo a escrever, e isso vai seguir em frente. Ah, porque eu estou velho e não vou mais aprender, o tempo já passou. Isso é desculpa. Isso é desculpa para tentar de alguma maneira confortar a própria ociosidade, a própria preguiça, enfim, porque não é real, né? Ninguém está velho para nada. Todos podemos aprender a nos desenvolvermos determinadas habilidades, desenvolver determinadas situações que queremos, mas é preciso que haja empenho, né? É preciso despender determinado tempo, determinada dedicação. Do contrário, né, nos abstermos de algumas coisas. Geralmente, aqueles que estudam para determinada prova difícil do vestibular se abstêm de sair com os amigos, de determinados momentos de lazer, porque estão se preparando, né? E muitas vezes esses, naquele determinado momento da prova, são aqueles que conseguem, então, o mérito, né, daquilo que buscavam. Então, é interessante, como diz aqui, né, que nenhuma experiência que adquirirmos será perdida. Tudo sim será levado. Eu queria só achar, mas acho que eu já comentei, né, sobre a encarnação da criança, que eu não guardei o número da questão. Mas enfim, é assim, né? Quando a criança nasce, tem poucas horas de vida, geralmente ela está completando um breve tempo, né, da encarnação passada, que ficou então por completar, ou prova para os pais. Tá, enfim. Continuando então, eu trouxe uma mensagenzinha de Emmanuel, que se chama O Berço, né, O Berço, do livro Pensamento e Vida. Acho interessante nós lermos porque ela vai falar também sobre a encarnação. Eu vou ler ela comentando pouco, até para não ficar muito extenso. E ela diz assim: excetuando-se os planos organizados para as obras especiais, em que espíritos missionários senhoreiam as reservas fisiológicas para a criação de reflexos da vida superior entre os homens, impelindo-os a maior ascensão, todo o berço de agora retrata o ontem que passou. Então aqui nós já vemos. O berço, a forma que estamos hoje, nos retrata o ontem, né? A nossa vida pretérita. O caminho que iniciamos em determinada existência é o prolongamento dos caminhos que percorremos naquelas que precederam. Esfalfa-se a investigação científica na Terra estudando o continuíssimo biológico, núcleos de cromossomos e veículos citoplasmáticos, fatores de ambiente e genealogias familiares são chamados pelos geneticistas à equação dos problemas de origem, e é natural que de suas indagações surjam resultados notáveis, quais sejam aqueles que tangem aos caracteres morfológicos e às surpresas de adaptação. Eu acho muito interessante comentar nesse parágrafo, né? Reencarnamos num núcleo familiar, mas por vezes o ser nasce com alguma doença genética que foi hereditária, né? Será que aquele espírito está naquele corpo ali, ele tem aquela determinada, então, doença, ou enfim, eu vou dizer aquela característica hereditária, apenas porque faz parte daquele núcleo familiar,
ou estava dentro do mérito do espírito dele, né? Com certeza estava dentro do mérito do espírito dele, né? Do ser dele, né? Porque o corpo vem a auxiliar a trazer as características necessárias de que o espírito necessita para o seu processo evolutivo, né? Então, não é porque é hereditário alguma determinada característica que apenas por isso, né, o ser a expressa. Não. É o espírito que precisa ter aquela característica naquela existência, nasce naquele núcleo familiar a qual apresenta então aquele gene, aquele gene para que o corpo possa expressar aquela determinada característica a qual o seu espírito necessita passar nesta jornada, certo? O escalpelo da observação humana, porém, não consegue por agora ultrapassar o recinto externo da constituição orgânica, detendo-se no exame da conformação e da estatura, da pigmentação e do grupo sanguíneo, alusivos à filiação corpórea, já que os meandros da hereditariedade psíquica são, por enquanto, quase que integralmente inacessíveis à sondagem da inteligência terrestre. Então, aqui se veja, nós podemos, né, estudar, buscar e compreender grande parte, né, da constituição do corpo físico, mas a hereditariedade psíquica, como ele coloca aqui, isso é praticamente inacessível, né, para nós, ainda enquanto humanos terrestres. E que as células germinais, por sementes vivas, reproduzem os nossos clichês da consciência no trabalho impalpável da formação de um corpo novo. Na câmara uterina, o reflexo dominante de nossa individualidade impressiona a chapa fetal ou o conjunto de princípios germinativos que nos forjam os alicerces do novo instrumento físico, selando-nos a destinação para as tarefas que somos chamados a executar no mundo em certa cota de tempo. Então, você veja, são os recursos dominantes na nossa individualidade que exercem, então, essa força sobre a chapa fetal, como ele coloca aqui, para forjar o novo instrumento físico. Entendeu? Acho que essa frase Emmanuel coloca muito bem, né? Então, é o nosso espírito que forja, né, o nosso corpo, né? Se temos uma determinada característica de nascença, é porque nosso espírito traz isso conosco para essa existência, né? Então, é assim que vamos então trazer essas características dentro de uma certa cota de tempo, a qual sabemos que essa cota de tempo pode ser diminuída ou aumentada conforme nossas escolhas, nossa conduta de vida. Nisso não vai qualquer exaltação ao determinismo absoluto, porque ninguém pode suprimir o livre-arbítrio com o qual articulamos as causas de sofrimento ou reparação em nossos destinos, dentro do determinismo relativo em que marchamos para as mais altas formas da emoção e de pensamento na conquista da liberdade suprema. Pelo transe da morte física, regressamos à vida maior, com a soma de realizações que nem sempre são aquelas que deveramos efetuar. Em muitas circunstâncias, as imagens trazidas da permanência na carne são fantasmas, temíveis nascidos de nossas próprias culpas, exigindo reajuste e pagamento, a modelarem para os nossos sentidos o inferno torturante em que se nos revolvem as queixas e aflições. Então você veja, né? Em muitas circunstâncias, as imagens que trazemos na carne são fantasmas, são marcas das nossas próprias culpas do passado e agora trazemos como reajustes e pagamentos, né? Como ele coloca aqui. Eis, porém, que a justiça fiel por misericórdia nos concede o retorno para a bênção do reinício. Retomamos, assim, através do berço, o contato direto com os nossos credores e devedores para a liquidação dos débitos que contraímos, cujo balanço efetivo jaz devidamente contabilizado nas leis divinas. Então, pela justiça e a misericórdia de Deus, podemos, através do berço, do renascimento, voltarmos aqui, nos encontrarmos
muitas vezes como nossos familiares, nossos credores e devedores para os nossos reajustes e assim liquidarmos esses débitos e podermos seguir adiante. É desta maneira que comumente renascemos na terra segundo as nossas dívidas ou conforme nossas necessidades, assimilando para esse fim a essência genética daqueles que se nos afinam com o modo de proceder e de ser. Os problemas da hereditariedade, em razão disso, descendem de forma geral dos reflexos mentais que nos sejam próprios. Em verdade, por vezes, abnegados corações cultivando a leira do amor pelo sacrifício, trazem a si corações desditosos, guardando transitoriamente nos braços monstruosas aberrações que destoam do elevado nível em que já se instalaram. Contudo, devemos semelhantes exceções ao espírito de renúncia, com que fazem emergir das regiões infernais velhos laços afetivos, distanciados no tempo, usando o divino atributo da caridade. Então aqui ele nos traz também, né, essa missão, ele relata, né, de muitas vezes trazer algum ente querido que se desviou de forma, enfim, de uma forma, posso dizer assim, se desviou grandemente dos caminhos do bem e no plano espiritual esteve em planos muito inferiores e por missão esse ente querido recebe aqui na Terra em seus braços aquele espírito inferior, muito desarraigado ao mal, né? Mas que esse coração daquele que sente o afeto, né? Vai despender ali através da caridade, da sua doação, da sua renúncia, buscar instruir aquele ser inferior, né? Para que possa então se melhorar. De conformidade com a regra, porém, nosso berço no mundo é o reflexo de nossas necessidades, cabendo a cada um de nós, quando na reencarnação, honrá-lo com trabalho digno de restauração, melhoria ou engrandecimento, na certeza de que a ele fomos trazidos ou atraídos, segundo os problemas da regeneração ou da mordomia, de que carecemos na recomposição de nosso destino perante o futuro. E assim Emmanuel conclui, né? Então ele conclui muito bem, né? Então é o reflexo das nossas necessidades essa encarnação, né? Então aqui reencarnamos, precisamos aqui honrar essa existência com trabalho digno, restauração, com engrandecimento, com a certeza de que se estamos aqui, fomos trazidos ou atraídos segundo os problemas da regeneração, da mordomia que carecemos na recomposição do nosso destino, né? Todos temos nossas expiações, nossas missões a desenvolver, nossas tarefas, e é preciso que aproveitemos da melhor maneira possível. Então, concluindo o tema da noite, né, a reencarnação explica as diferenças materiais, morais, intelectuais, fortalecendo a ideia de justiça de Deus para com todos, né? Então, se nós compreendemos isso, que a reencarnação explica essas diferenças, né, traz o ser, a razão a pensar, né, nós compreenderemos que sim, podemos recomeçar, ter essa oportunidade, e isso está dentro da justiça divina, né? Explica essas diferenças materiais, morais e intelectuais e a justiça de Deus para com todos, para que possamos então passar nossas expiações, nossas provações, né, que em cada situação que estivermos, lá estaremos sempre buscando fazer o melhor, tá bem? Então, chegamos ao fim do nosso tema. Para o encerramento, peço uma vez mais que levemos nosso pensamento a Deus, agradecendo ao Criador por esta oportunidade, desta reencarnação, desta jornada terrena a qual estamos vivendo, aqui buscando nos instruir, nos melhorar, fazer o bem, que também falhamos, pois somos humanos ainda imperfeitos, mas que buscamos aprender com as falhas, buscamos sim nos melhorar, nos autoconhecer, para sairmos daqui da terra melhores do que quando adentramos. Pai amado, te agradecemos por tudo, pedimos sempre a luz divina a todos os nossos irmãos sofredores, aos cárceres, aos hospitais, aos orfanatos, aos gestores das nações, para que evitem a guerra. Pai amado, na certeza de seu amparo e de sua bênção, e uma vez mais te agradecendo por tudo,
encerramos o tema da noite. Que assim seja. Que assim seja. Bom, pessoal, então agradeço a cada um que chegou até aqui nessa palestra, nesse tema, e até uma próxima, tá bem? Uma boa noite ou um bom dia, uma boa tarde, conforme a hora que estiver assistindo, e até a próxima, tá bem? Tchau, tchau.